Olá, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos conosco a mais uma quinta profética. Venha, convide os seus familiares e juntos vamos cultuar o Senhor, ouvir uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Família MIF, seja bem-vindo. Você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo, abençoado e edificado essa noite pelo poder da palavra do Senhor. Nós estamos, como eu falei anteriormente, mais uma quinta profética. E eu quero te convidar junto comigo a participar, junto comigo compartilhar essa live, que você possa compartilhar com alguém, abençoar a vida de alguém. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, ative o sininho de notificações para você sempre receber quando nós estivermos fazendo as lives. Que Deus te abençoe, que fale contigo nessa noite tão abençoada que é essa quinta profética. Eu gostaria também de convidar você que deseja abençoar esta obra, o trabalho do Senhor, você que deseja dizimar, ofertar na casa do Senhor, você pode fazer isso pelo Pix. Vai aparecer aí para você na nossa telinha o número para que você possa fazer o Pix. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você, de alguma forma, também possa contribuir e abençoar a casa do Senhor. E eu quero te convidar junto comigo a orar essa noite, a convidar o Espírito Santo a estar conosco, a trazer na nossa mente o entendimento daquilo que Ele quer falar comigo e com você. Nós estamos numa série sobre família, e eu acho que é bem propício e oportuno esse momento de falar de família, na fase que estamos vivendo. Então, eu quero, junto com você, onde você estiver agora, vamos orar e convidar o Espírito Santo a nos direcionar naquilo que Ele tem para falar conosco. Então, vamos orar. Pai, eu quero orar aqui na Tua presença, eu quero engrandecer o Teu nome, eu quero te agradecer pela Tua bondade, pelos Teus feitos. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o nosso Pai. Nós expressamos diante de Ti a nossa gratidão, o nosso amor. Nós Te amamos, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome. Fica conosco, Senhor, nessa quinta profética. Fala em cada coração. Tu sabes as pessoas que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fica à vontade, Tu tens liberdade para agir no meio de nós. Traz a cura necessária para cada um de nós, para nossa casa, para nossa família. Essa é a minha oração nessa noite, com gratidão no nome santo que é o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, um tempo de crise, de pandemia, de dor, de perdas. E eu acho muito propício a gente levar isso para a nossa casa no sentido de crises que temos vivido na nossa vida familiar e conjugal. E eu quero compartilhar o texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. E para mim, Isaías seria uma referência do tempo de crise, porque foi exatamente o que Isaías viveu. Mas a gente vai tomar uma dimensão para o lado familiar. Então, o livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 5, nós iremos ler o versículo 5, 6 e 7, e eu quero dar o tema para essa ministração, para essa palavra, família vencendo as crises. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versículo 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E a gente observa dentro desse texto, vivendo nos dias de hoje, famílias afundadas em tantas crises, que não conseguem visualizar as bênçãos e as promessas de Deus. São tantas crises que eles não conseguem ser gratos pelas coisas que Deus está fazendo, porque eles conseguem só visualizar a crise. E a gente observa
que as coisas não funcionam assim. Nós precisamos entender que nós temos um Deus, né? A gente precisa olhar para dentro da nossa casa, atentar para as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, mas muitas vezes nós focamos dentro dos nossos lares perdas no meio dos problemas. A gente vê como um caos, a gente não consegue estabelecer um propósito, porque a gente está olhando só para as crises. E o mais interessante, no meio da crise do povo, do âmbito familiar, é saber que a murmuração, ela toma conta em vez da gratidão. E eu pesquisei o significado da palavra crise. O que é crise segundo o dicionário da língua portuguesa? Crise significa qualquer perturbação no curso normal da existência, alteração, crise econômica, financeira e de saúde. Então, o significado, segundo o dicionário da língua portuguesa, é exatamente isso. Crise, uma perturbação no curso normal, né? Aí vai mexer na economia, na saúde, né? Na vivência do nosso dia a dia. Nós observamos que hoje temos vivido um tempo marcado por muitas crises. Crise econômica mundial, a gente tem focado muito nisso na área da saúde, mas um dos parâmetros importantíssimos que a gente não tem olhado é para uma crise familiar, olhando para dentro do nosso lar, olhando para a vida do meu marido, dos meus filhos, a minha casa, porque eu tenho focado a minha diretriz em relação ao período de crise, pandemia, está focado só nisso. Não estou dizendo que não é para você olhar, nem visualizar e ver a realidade do que estamos vivendo, mas temos perdido o foco e visado somente numa crise mundial e temos perdido de olhar e focar para dentro da nossa casa, né? E muitas vezes a gente passa despercebido, muitas vezes em relação a isso, e muitas vezes somos irresponsáveis porque não queremos abraçar a causa, eu vou falar assim. E eu considero família uma das crises muito grave, por sinal, em tudo isso que nós estamos vivendo. E hoje em dia, a gente tem percebido que a mídia, ela tem focado em tantas coisas em relação à crise mundial, em relação à pandemia, Covid-19, que ela tem esquecido, em relação à família, o índice de divórcio, a gente tem observado, a gente nunca ouviu falar tanto como que tem sido, tanto em relação ao aborto, né? A fragilidade que tem acontecido no meio da família, divórcio, aborto, e os holofotes não estão focados nisso, mas em outras áreas, em meio à crise mundial e passando despercebido em relação a valores essenciais que é a nossa família. E grandes crises, a família tem sido esquecida pela sociedade e os seus valores têm sido deturpados. Nunca a gente se viu em um tempo como esse que se afirma tanto a aceitação, queridos, do divórcio, do aborto. Nunca houve em outro tempo tal semelhança. É misericórdia, né? A gente pode dizer assim, misericórdia. São guerras familiares. Principalmente, como eu falei da outra vez, o índice de divórcio na nossa cidade de Manaus. Isso realmente é um cenário desastroso para a vivência de família nos dias de hoje. E a gente começa a perceber em relação ao livro de Isaías. Ele era um homem consagrado a profeta, que viveu um período de grande crise social. Por isso, eu achei conveniente citar o profeta Isaías, porque ele era um homem de influência, né? Mas ele viveu numa grande crise social na sua época. Então, o que aconteceu em relação ao profeta Isaías? Quando ele viveu no período de crise social, o rei estava morto, a gente observa uma falta de liderança ou referência, o povo foi afundado no pecado e na desobediência contra Deus, ele estava com sua vida com Deus corrompida
e não havia esperança para ele e nem para a sua nação. Era o que Isaías vivia naqueles tempos. Mas com tudo isso, ele teve uma visão que mudou a sua trajetória. Ele conseguiu visualizar Deus e a sua glória em meio à crise. Em meio à crise, nós não conseguimos, muitas vezes, é uma debilidade que temos em meio à crise, não conseguir enxergar Deus. A gente olha só essa crise, só esse problema como um gigante para as nossas vidas e um muro muito alto que nos divide de Deus. E na realidade, Isaías pôde contemplar, em meio ao momento de crise, o rei morrendo, finanças, em relação ao seu período na época, mas ele conseguiu ver Deus, ele conseguiu visualizar Deus e a sua glória em meio à crise. Ele vivenciou um cenário de adoração. Aí o texto de Isaías 6:3 proclamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele reconheceu o pecado do seu povo e o seu próprio pecado. Isaías foi tocado por Deus, consagrado, mesmo em meio a tempos de crise. Ele não hesitou em cumprir o seu chamado. Então, no cenário de crise, o profeta Isaías conseguiu ver tudo isso. Ele conseguiu enxergar Deus. Ele conseguiu ver a glória de Deus em meio ao cenário de grande crise no seu tempo. E eu queria, queridos, citar 3 pontos em relação à crise na família. Como superar é a primeira. Quando não superamos a crise, o que vem depois da crise. Então, primeiro ponto, como superar as crises? Entender que ela é passageira. Isso é um ponto. Nós precisamos entender que para nós superarmos a crise, ela é passageira. A gente não vai viver a eternidade em crise. Salmo 30, versículo 5, parte B, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós recebemos um direcionamento. O que o Senhor está nos dizendo? O que o salmista dizia? Que o choro ele podia durar uma noite, mas ele vai passar. Ele vai passar, ele vai durar uma noite, ele tem um período, mas ele vai passar. Então nós precisamos entender que vamos superar a crise. É um dos processos, ela vai passar. Conseguir visualizar a glória e o poder de Deus em meio às dificuldades. É um problema sério que nós vivemos em meio à crise, em meio à dor, em meio à perda. Não conseguimos muitas vezes ver Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. Em meio à crise, e como superar a crise, nós também precisamos adorar. A adoração é um reconhecimento da glória de Deus, da soberania de Deus, E mesmo em tempos difíceis, nós precisamos adorá-lo, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele quer ouvir a nossa voz. Nós precisamos nos prostrar diante dEle, engrandecer o seu nome, ser grato a Ele, adorá-lo em todas as circunstâncias. E eu creio que através da adoração, nós iremos romper, queridos, o céu a nosso favor. Existem cristão que acha que em meio à crise o crente tem que ficar triste, tem que passar o resto da sua vida em prantos e choro e que ele não pode adorar. Eu te desafio a vencer a crise, superar a crise em meio à adoração. Se não fosse assim, nós temos uma referência bíblica em Atos dos Apóstolos 16:23, que Paulo e Silas foram açoitados, mas eles adoraram a Deus. O que diz o versículo? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23 e 24, diz assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. O 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam
hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Imagina, querido, Paulo e Silas naquela cela fria, creio eu, porque não podia ser aconchegante e nem quentinha, sem esperança alguma, né? Porque as circunstâncias diziam que eles estavam ali, tinham sido açoitados, eles estavam praticamente, eram condenados, sem esperança. Mas o que eles fizeram? Em meio à sua crise, em meio à sua dor, eles começaram a louvar a Deus, a cantar ao Senhor. Era porque eles estavam alegres, sem dor? Não. Ainda assim, eles entenderam que precisavam adorar e cantar, né? E o que a Bíblia diz? Que Deus os livrou dessa prisão. A esperança para nós. Precisamos entender que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus que opera hoje. Ele continua sendo real e Ele está aqui a meu favor e a seu favor, a favor da sua casa e da minha casa. Ele quer que nós vencemos em meio à crise, queridos. Nada está perdido, nada foge do controle dEle. Ele continua sendo soberano e nós vamos avançar. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações e falhas. E normalmente, em meio à crise, né? Como superar a crise, a gente não enxerga isso. A gente passa despercebido, mas o Senhor, Ele quer nos despertar quanto a isso. Eu creio, querido, em tudo aquilo que Deus tem para fazer a nosso favor. Isaías reconheceu o pecado do povo, mas também ele não eximiu de sua culpa. Ele reconheceu que tão impuro ele era também. Ele precisava da graça, do socorro e do perdão de Deus. E isso nós precisamos reconhecer que o Senhor, Ele faz essas coisas. O profeta reconheceu que ele não estava bem, ele reconheceu que o povo estava em pecado, ele reconheceu a debilidade da sua nação. E muitas vezes nós achamos que não temos culpa, né, que nada vai acontecer porque eu estou assim, frito, assado e cozido. Eu quero te dizer, reconheça, adore ao Senhor. Lembre-se, você precisa superar as suas crises. O segundo ponto, eu quero falar, quando não superamos a crise. Sabe quando é que a gente não supera a crise? É quando a gente acha que a gente não merece, porque a gente está vivendo essas coisas. Por quê? Porque a gente não merece, porque a gente não tem culpa, a gente se titula uma pessoa bem melhor, maior, que não é merecedor de tal coisa. Mas nós precisamos reconhecer e precisamos fazer algo para que isso mude. Então eu quero te convidar. Quando não superamos a crise, o que acontece? Atente. Glória a Deus, achando que a crise, muitas vezes nós achamos que em meio à crise é um momento de se afastar. A gente até significa isso, né? Achando que chegou a crise, eu preciso me afastar de Deus, né? Me afastar dos irmãos, me afastar do lar. Significa um distanciamento, eu vou colocar assim, aí do cônjuge, dos irmãos da igreja. E é isso que a gente vê também nos dias de hoje. A gente tem percebido que em meio a tudo isso que está acontecendo, o distanciamento dentro dos lares e na igreja. Mas pelo contrário, querido, esse é o momento de você se aproximar, esse é o momento de você estar perto, esse é o momento de você conversar com o seu cônjuge, esse é o momento de você ter um momento em família, precisando vencer isso. Então a gente observa o distanciamento, né, e começa a se afastar, mas na realidade o contrário de tudo isso é se aliançar, enfrentar junto com seu cônjuge, com seus filhos e passar por isso, estar perto do corpo de Cristo, dos irmãos, orar junto. E muitas pessoas se fazem se afastar, se o mais importante é estar junto. Pastora, você está falando de estar junto no momento que a gente está vivendo, que não pode abraçar, que não pode tocar em mão, mas você pode falar no telefone. Tem tantos meios de você estar junto, de orar, tem o Zoom, tem Instagram, tem tantos meios de redes sociais que você pode estar junto, perto,
cooperando, ajudando, dando uma palavra de motivação, de ânimo, orando junto. Então, tem muitas formas de você estar perto da pessoa, né? E quando nós estamos perto, junto, como corpo de Cristo, nós precisamos, vemos o milagre de Deus. Nós contemplamos o milagre de Deus. E tem pessoas que mesmo não estando no meio que está a pandemia de afastamento social, ainda assim elas se distanciam da casa do Senhor, do templo aqui representado, né? Igreja do Senhor. E isso não é o motivo. O contrário disso é estar na casa de Deus. Está na presença de Deus, está junto com os irmãos pedindo socorro em oração. E a gente vê uma referência disso em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que era justamente, fala a respeito de Ana, né, que foi uma mulher que estava no templo, foi conhecida de várias formas, era perseguida, né, pela sua rival, não podia ter filhos, mas ainda assim ela estava no templo, buscando a presença de Deus, orando a Deus. E o que diz 1 Samuel 1,11? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí o versículo 20 diz: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e o chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Tenho pedido ao Senhor. Então o que acontece? Foi num templo, na presença de Deus, orando a Deus, pedindo a Deus, e nós vemos a resposta da sua petição em oração, e o Senhor o fez como ela desejou, porque ela estava no templo pedindo. Pastor, o Senhor só ouve minha oração se eu estiver no templo? Não, mas era necessário estar junto e correr para Jesus. Esse é o melhor caminho, querido. Estar na presença dele, correr para os pés dele, pedir socorro dele, porque ele vai fazer. É ele que vai te sustentar, é ele que vai fazer. Aquela mulher sofria de um fluxo de sangue, diz a Bíblia, que tinha uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E ela correu até Jesus, junto da multidão. Ela não queria saber, eu quero é Jesus, irmã. Eu quero é Jesus. E ela foi para lá e tocou. O texto de Marcos, capítulo 5, 25, ele fala justamente a respeito dessa mulher, que ela correu. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos remédios, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E o 29, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A gente observa que Ana estava no templo orando, e essa mulher ouviu falar de Jesus e correu em meio à multidão. Ela não quis saber, ela teria motivos de sobra, de se sentir paralisada e não fazer nada. Ela não se importou, mas ela correu e tocou nele, porque ela acreditava que um milagre ia acontecer. Talvez você esteja na sua casa, com a sua família, com seus filhos, e você já tenha esquecido, já perdeu qualquer motivação em relação aos seus sonhos. Eu quero te convidar a recordar, a lembrar das promessas de Deus para a sua vida e para a sua casa. Sabe, tudo aquilo que você pensou lá no passado, um projeto que você tem para a sua casa, para a sua família, eu quero te dizer que vai acontecer. Mas a gente está em meio à pandemia, mas vai passar em nome de Jesus, vai. E você vai receber o seu milagre. E eu acho interessante porque Ana foi para o templo, a mulher que sofria de um fluxo de sangue correu atrás de Jesus, mas também a Bíblia relata de um cego, a história de um homem que era cego. Ele estava à beira do caminho, tenta imaginar, à beira do caminho de uma estrada, e ele sabia que Jesus ia passar ali.
O nome de Jesus tem poder. Jesus é o próprio poder. E ele também não hesitou. Ele sabia da multidão que estava lá. Ele sabia que Jesus ia passar lá. E ele não estava vendo, mas ele cria no seu coração e ele queria fazer algo. Ele queria chamar a atenção de Jesus. E o que ele fez? No livro de Marcos 10, 46, vai falar muito bem a respeito desse cego. Ele não podia correr porque não sabia a direção, mas ouviu, mas ele gritou. Ele gritou por socorro, irmãos. E a Bíblia diz, Marcos 10, 46, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Existem famílias que estão em crise, já perderam os sonhos, mas o Senhor hoje traz à tua memória. Não importa, querido, o momento que você esteja vivendo na sua família, o que importa é que você quer estar no templo buscando. O que importa é que você está ouvindo, né? Você está enfermo, mas você vai lá tocar na orla do Senhor e você vai ser curado. Não importa se por algum momento você está tendo uma cegueira espiritual, mas você pode gritar por socorro, você pode gritar por Ele, e Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer mudar a história da sua casa, da sua vida. Ele quer que você supere essas situações que você está vivendo de crise. Em meio à crise, Deus quer manifestar do seu milagre muitas coisas dentro da sua casa, porque Ele continua sendo Deus, Ele é o Senhor. Então, o que a gente falou aqui? O primeiro ponto, como superar as crises. O segundo ponto, quando não superamos as crises. E o terceiro ponto, o que vem depois da crise. Ah, irmãos, o que vem depois da crise. Tem coisas boas que vêm depois da crise. Todo mundo passa um processo. Todo mundo vive algo no passado de bom ou de ruim. Mas depois você vai ter uma história para contar. E o que acontece depois da crise? O que vem depois da crise? Depois da crise vem bonança. Depois da crise vem bonança. A crise, ela é passageira. Ela não vem para ficar. Talvez você esteja vivendo um momento de vento, né? Tem soprado muito, mas eu quero te dizer que pode ser um sinal. Talvez você esteja vivendo dentro de um barco onde a maresia está muito grande, mas eu quero te dizer que essa chuva vai se transformar, esse temporal vai se transformar em chuvas de bênçãos e de esperança para nós. Eu quero falar a respeito de Noé. Gênesis 8:15 fala a respeito de Noé. E diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se afasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, frutifique e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele,
todo animal, todo réptil e toda ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, o verão e o inverno, dia e noite não cessarão. A crise, querida, nos leva a um tempo novo. Podemos recordar a história de Noé. Ele era, como que ele era visto, irmãos? Ninguém acreditava nele, né? Ninguém acreditava no que estava acontecendo, o que podia vir a acontecer. Noé pregou a muitas pessoas, mas ninguém acreditou no que ele falava. Ninguém deu ouvidos para aquilo que ele anunciava. A Bíblia diz que ele manteve íntegro. Noé passou pela crise dentro de uma arca. Talvez você se encontre assim, em crise, dentro de uma arca, que você não consegue mais ver nada. Você está achando que isso não vai passar. Você, por conta de tudo que está vivendo, veio a crise financeira, familiar, conjugal. Talvez é os seus filhos, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele quer mudar. E eu quero te dizer que depois da crise vem a bonança. Depois da crise vem novo de Deus. Depois da crise vem equilíbrio. Depois da crise vem mais fé, vem mais perseverança. Você não nasceu para viver o tempo todo em crise. Tem passos, tem momentos, você vai passar cada etapa na sua vida. E o Senhor quer fazer assim na sua família. Ele quer que você vença a crise com a sua família. Ele quer que vocês passem juntos como família. Não é individualmente, cada qual precisa vencer da sua forma, não. Vocês são uma família. Vocês precisam conversar e vencer isso juntos. E foi exatamente o que Noé fez. Ele pregou, mas o povo não acreditou. E o que o Senhor disse para ele? Pega os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, entra na arca. E ele obedeceu. E o povo que não acreditou pereceu. Em meio a tudo isso, há uma palavra de ânimo para a sua vida. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, eu não sei qual é a tua crise agora. Eu quero te dizer que um momento de bonança vai chegar para a tua vida. Obedeça, creia. Deixa a sua família mais sólida. Acredite, traga Deus para dentro da sua família. Reconheça os seus erros. Faz como o profeta, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que o seu povo estava errado, estava pecando. Eles se arrependeram. E em meio à crise ele pôde ver a manifestação da glória de Deus. Ele viu o milagre do Senhor acontecendo. Foi exatamente o que aconteceu com Noé. O que vem depois da crise, vem bênção, vem milagre, vem novo, vem bonança, vem prosperidade, vem um tempo novo em família. Creia nisso, acredite nisso. E o Senhor, o que ele disse para Noé? Entrar na arca, junto com a sua família. Podemos significar essa preservação de Deus na nossa família. Em meio a tudo isso, o Senhor tem cuidado de nós. Em meio a tudo isso, temos visto o milagre de Deus, o zelo de Deus em nós e na nossa família. A Bíblia diz que depois do dilúvio, a arca para em um monte de Deus. E o que o Senhor fala? Manda para Noé sair da arca. Quando ele saiu da arca, era um novo local, era um novo tempo, era um novo propósito. Então vai chegar a hora, você está dentro da arca, mas você está superando o depois da crise, e o Senhor manda te dizer, sai dessa arca. Você já reconheceu, você já pediu perdão, a sua família já está sólida em mim, porque você a trouxe para mim, você já reconheceu o seu erro, você já se reuniu
com os seus dentro da sua casa, e você começou a vivenciar esse novo. E foi exatamente isso que aconteceu com Noé. E o Senhor disse para ele: pega toda a tua família, entra na arca, pega os animais, entra na arca. E aí chegou um tempo, e o que aconteceu? O Senhor disse para ele: sai da arca. E quando ele saiu da arca, era um novo propósito, era um novo tempo, né? Era um novo de Deus, uma visão de longo alcance. Após a crise, enxergarmos de longe. Em meio a tudo isso, você pode ter uma visão. Nisso que você está vivendo, que você pode achar que é um caos na sua família, na sua vida financeira, familiar, conjugal, eu não sei. Mas creia, enxergue com os olhos da fé, que há um novo de Deus para a sua vida. Gênesis 8:20 diz que Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu um holocausto sobre o altar. Ele foi tão grato a Deus, ele tirou o melhor e ele ofereceu a Deus o holocausto. Ele entregou, né? Ele edificou um altar como forma de reconhecimento a Deus, que Deus o livrou, né, do dilúvio e preservou a sua vida e a sua casa. Em meio a tudo isso que você está vivendo, o Senhor tem preservado a sua vida, o Senhor tem preservado a sua casa, porque Ele te ama, e é um dos propósitos de Deus, é algo que Deus tem, que é o melhor, é o maior propósito de Deus, é a família, né? É o que Deus olha e diz: aqui é um ministério, é a família. E Deus respondeu à obediência e à gratidão de Noé como um sinal. Deus também deixa os seus memoriais. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus recebeu a obediência de Noé. O que ele fez? Ele pregou, ele falou, ele anunciou, mas as pessoas não ouviram. E o Senhor disse para ele: pega os teus filhos, a tua mulher e as tuas noras e entra nessa arca. Pega o animal de cada um e fica lá. Ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus em meio a toda a crise que estava acontecendo. Eis que vem um dilúvio e todos são exterminados. Mas o Senhor o guardou, o livrou. Livrou ele, as suas noras, a sua casa, a sua família toda. E ele expressou a Deus a sua gratidão, fazendo assim um holocausto, presenteando a Deus. Faça isso, seja obediente, você vai alegrar o coração de Deus. Se submeta a Ele. Seja você um canal de bênção. Seja você um propagador de boas novas. Seja você para testemunhar sobre a sua família. Seja você a pessoa importante para cuidar do seu lar, da sua casa, dos seus filhos. Se levante como intercessor dentro da sua casa. Recorra para Ele. Ele é a pessoa certa. Não se afaste dEle. Se aproxime a Ele. E aí Deus respondeu a obediência e a gratidão de Noé com um sinal. Deus também deixa os seus memoriais. E esse sinal foi o quê? Gênesis 9, versículo 12, que diz: e disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Creia, queridos, em meio a toda crise que você possa estar vivendo familiar, talvez hoje, no momento de pandemia, no momento de distanciamento, um momento que você precisa viver dentro do seu lar, o Senhor, Ele permitiu para você observar, olhar melhor para o seu cônjuge, para a sua esposa, para os seus filhos, olhar melhor para dentro da sua casa, o interior da sua casa, não só a sua casa física, né, familiar, mas a sua casa espiritual. Quem você tem sido como marido? Quem você tem sido como pai? Quem você tem sido como homem? Você quem? Como você tem sido? Quem você tem sido como mulher, como esposa, como mãe, como amiga dos seus filhos, pai como amigo dos seus filhos? Esse é um tempo que você precisa vencer as crises familiares. Esse é um tempo que o Senhor quer mudar o percurso da sua história. E eu tenho certeza, querida, eu quero concluir essa mensagem dizendo que há um tempo que o Senhor tem muito o que fazer para suas famílias.
O Senhor, Ele quer mudar as crises familiares. O Senhor, Ele quer que você entenda que Ele é o centro de tudo. O Senhor, Ele quer te dizer que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, Ele continua sendo Deus. Ele quer falar para você que em meio a toda crise, Ele quer falar contigo, assim como Ele fez com o profeta Isaías. Isaías viveu muito tempo na corte, eu vou colocar assim, no palácio, no rei. A Bíblia não fala diretamente, né, ou indiretamente dizendo se ele era algum parente do rei, mas ele tinha uma certa regalia. Mas ele pôde ver, o rei da sua época era um rei que era até bem visto, mas depois a soberba tomou conta do seu coração. E quando ele morreu, começou a haver um caos. Mas nesse momento de perda, o Senhor fez com que ele se achasse. E eis que começou o ministério do profeta Isaías. Então comece hoje o ministério que você tem para a sua vida. Comece hoje o ministério dentro da sua casa. Sai da arca. Conheça o novo que Deus tem para a sua vida. Ultrapasse as suas limitações. Ultrapasse a sua visão normal, eu vou colocar assim. Viva no sobrenatural. Viva o melhor de Deus com a sua família. Eu acredito que tem coisas boas chegando. Eu acredito que quando Noé subiu naquele monte, eu acredito que tinha muito verde, eu acredito que tinha campinas, eu acredito que era um tempo novo chegado para ele. Eu acredito nisso, e isso possa se estender para a tua casa, para a tua vida, para a minha casa, para a minha vida, para a minha família. O Senhor, Ele é bom o tempo todo. Cumpra o propósito de Deus. Faça um altar de adoração. Nesse momento, talvez o Senhor requer isso de você. Um altar de adoração agora, hoje, já. Se reúna com os seus. É um tempo de arrependimento, de pedir perdão. É um tempo de levantar um altar de adoração, para que junto você e sua família cumpra o propósito e o chamado que Deus tem para você. Se alegre que após a crise, o que vem depois da crise, tem bonança, tem novo, tem campina de Deus. Você vai ver o memorial de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ame o seu patrimônio que Deus deu, que é a sua família. Ame esse projeto, esse propósito, esse ministério que o Senhor te entregou. Olha melhor para os seus filhos, olha melhor para a sua casa, olhe melhor para a sua esposa. Esposa, olhe melhor para o seu marido e vença e rompa tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, que você possa vencer, família, as crises e os pontos que eu enfatizei. O primeiro, como superar as crises, quando não superamos as crises e o que vem depois da crise. Que você possa ter sido abençoado pela palavra. Lembre-se que você tem um Deus, que tem um Senhor, que Ele está acima dessa crise. Ele vai te levar para um lugar firme, lugar enxuto, sem ondas, sem chuvas, sem ventos. Você vai chegar no lugar firme. Então, esse é o momento de adorá-lo, de glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. E eu não sei o que você tem vivido dentro da sua casa, em meio a tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que você tem um Senhor, você tem um Deus, você tem um Pai. E Ele vai te ajudar a superar tudo isso. Não é um tempo, entre aspas, de distanciamento de Deus ou dos seus irmãos e da sua família. Esse é o momento de você se aproximar dos seus, da sua casa, tentar olhar melhor. Hoje é o tempo de você pedir socorro e também é um tempo de você correr para Jesus. É um tempo de fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não importou a multidão que estava, ela quis tocar nele, ela quis se aproximar dele, porque ela sabia que ela seria curada. O cego Bartimeu, o que ele fez? Ele não podia correr porque ele era cego, mas ele gritou. Ana, mesmo sendo perseguida, ela foi até ao altar, até o templo, né? E fez a sua petição ao Senhor e ela recebeu a sua bênção. Então, olhe de uma forma diferenciada. Adore ao Senhor em meio à crise. Você vai passar, você vai vencer a crise. Em nome de Jesus, famílias vencendo
a crise. E eu quero te convidar nessa noite, nessa quinta profética, a orar junto comigo, a declarar dentro da sua casa que você vai vencer, que você vai superar, que você vai romper e que você vai viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus, porque você vai vencer a crise. Ore junto comigo, em nome de Jesus. Se você estiver com a sua família, pegue na mão, ore junto. Faça isso em nome de Jesus. Pai, eu quero orar aqui na tua presença, eu quero te engrandecer, eu quero te louvar, eu quero orar, Senhor, pelos meus irmãos que estão aí, Senhor, me ouvindo, vendo, que o Senhor possa entrar nos lares agora, que eles possam romper, vencer as crises, que eles possam, Senhor, vencer, crendo, Senhor, que há um novo, que há uma bonança chegando para a sua vida. Espírito Santo de Deus, olha para este lar, para esta casa, para esta família, que eles possam romper, que possa haver arrependimento, perdão, Senhor, diante deles. Pai, em nome de Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, pode entrar nos lares, abençoando, guardando, que cada um deles possam reconhecer que estão debilitados, que estão em pecado, que estão, Senhor, fazendo coisas que não agradam teu coração, assim como o profeta reconheceu os seus erros em meio à crise do seu povo, Senhor, e a sua própria vivência. Tu se manifestou para ele, e eu creio, Senhor, que há uma manifestação de milagre, Senhor, na vida dos teus filhos, e essa é a minha oração para uma mudança, para uma manifestação da tua glória. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu acolher, o teu abraço no meio das famílias, abraçando a causa. Essa é a minha oração essa noite, Pai, nessa quinta profética, no nome santo que é o nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Vai passar aí na telinha o nosso Pix, você que deseja ofertar, dizimar, primiciar, contribuir na obra de Deus. Eis aí o contato para o Pix, e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Nos siga nas redes sociais. Você que está pela primeira vez conosco, se inscreve lá no nosso canal, ative o seu sininho de notificação, compartilhe as mensagens, compartilhe lá com seus amigos e seja abençoado, edificado. Família MIF, eu amo vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Prosseguimos em oração, e na nossa reunião de oração, juntinhos intercedendo pelos enfermos, que o Senhor possa abençoar, curar, restaurar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo grande e até domingo no nosso culto de celebração. Beijo, Deus abençoe.